Winnicott, a preocupação materna primária. É um texto extremamente interessante, com muitas, não só informações, mas com muitas considerações, a gente poderia dizer, atuais, tanto em termos do problema, né, que é o que acontece com uma mãe, o que é necessário a uma mãe nesse início da vida do bebê, tanto o que é necessário a uma mãe quanto o que é necessário a um bebê. E vocês vão ver que ao longo, nós vamos hoje então nos dedicar a falar dos aspectos gerais desse texto. Vocês vão ver muitas associações da maneira como o Winnicott fala sobre o lugar da mãe com sua teoria do desenvolvimento. E com a teoria do desenvolvimento, tem um modelo de homem, né, centrado não exatamente nas exigências que as excitações corpóreas produzem no ser humano, né, mas muito mais referida a uma certa coisa um pouco abstrata, que é o que ele chama de necessidade de ser e continuar a ser, né? Aqui é um outro comentário importante que diz respeito à obra de Winnicott, é que a noção de ser em Winnicott não é alguma coisa que ele vai lá ler os filósofos, vai ler em Heidegger, ou Husserl, ou mesmo os existencialistas, né? E depois ver o que é aquilo da filosofia e importa aquilo então para a psicologia. Não é esse o caminho. O que acontece é que ao tratar de pacientes psicóticos, borderline, né, esses pacientes reclamam, se referem a um sentimento de não existir, da vida ser fútil ou irreal, né, ou deles sentirem alguma coisa que os distancia de si mesmo, não sabem exatamente o que é esse si mesmo, né? Então foi muito a partir dessas experiências clínicas que ele considerou que deve ter alguma coisa chamada uma necessidade de ser e continuar a ser, né, que pode ser verificável empiricamente na existência de todo mundo e mais claramente quando dá problema, né? É isso que a gente vai ver. Esse texto de Winnicott, nós poderíamos passar o semestre nos referindo a ele, porque ele tem muitas nuances, muitas coisas para serem analisadas, e essas coisas que comecei a falar da teoria do desenvolvimento, elas exigiriam um esclarecimento maior. Mas eu vou fazer o seguinte: começamos hoje a ver esse texto, vamos ver até onde a gente caminha com ele, né? Sem pressa, contando, analisando, vendo o que está sendo colocado ali, né? E depois seguimos para o Daniel Stern, vemos as contribuições todas que o Daniel Stern está fazendo. Conforme for o andamento disso, a gente pode voltar ao final do curso, enriquecido agora por uma série de apreensões, esclarecimentos empíricos sobre a mãe, o lugar da mulher como mãe, né, nesse momento inicial do nascimento do bebê e dos cuidados com esse bebê, né, mas aí voltamos a ler o texto de Winnicott se a gente tiver tempo. Se a gente não tiver tempo, toda a leitura, todo o entendimento que torna isso possível vai estar feito, tá? Então vamos ao texto de Winnicott, né? Vamos ponto a ponto. Primeiro eu vou fazendo alguns esclarecimentos ou alguns comentários gerais sobre o texto, retomando um certo resumo do que o Winnicott está colocando, e depois a gente vai ao texto mesmo, lendo e comentando cada uma das suas partes, né? E o que o Winnicott está preocupado nesse momento inicial é como é que está o primeiro mês. O que acontece? Um pouquinho antes do bebê nascer, um pouquinho depois do bebê nascer, primeiro mês de vida, né?
Em geral, a gente tem estudado muito isso do ponto de vista do que acontece com o bebê, se o bebê é maturo ou imaturo, para reconhecer a mãe como mãe, para reconhecer o seio como seio, se ele já pode ter aquilo que se chama relações de objeto na psicanálise, se não. Né? E agora vamos focar, então, um pouco nessa história do como é que está esta mulher. Qual é o seu estado subjetivo? O que está acontecendo com ela? Quais são as transformações? Em que tipo de modo de pensamento, de sensibilidade essa mulher está? Né? E é interessante que ele coloca isso aí no primeiro mês de vida. Né? No primeiro momento em que esse bebê está chegando. Né? São uma série de transformações para as quais a natureza preparou essa mulher, no certo sentido, ela foi gestando esse filho, então esse filho crescendo no seu ventre, um conjunto de transformações enormes que essa mulher está vivendo ao ver o seu corpo se multiplicar. Não é só o seu corpo, é todo um imaginário do que é ser mãe, do que é ser mãe daquela família, do que é ser mãe daquela mulher. Se a gravidez é desejada, se não é desejada, que relação ela tem com esse bebê, conversa com o bebê, não conversa, como é que é essa família, muitos elementos envolvidos aí nessa história. E o Winnicott vai ler, vai interpretar, vai entender isso se colocando de dois pontos de vista, né? Como pediatra, que ele sempre foi, e como psicanalista. Né? Um ponto de vista médico, cuidado da saúde física dos bebês e das mães, e um ponto de vista, né, também preocupado com a saúde do bebê e das mães, do ponto de vista da sua subjetividade, ou do ponto de vista da sua vida emocional, ou do ponto de vista do seu psiquismo. Né? Bom, esse é um momento em que o bebê humano nasce extremamente frágil, ainda incompleto no seu desenvolvimento neurofisiológico, né? Incapaz de movimentar-se por si só, né? O bebezinho ainda coloca de costas, ele ainda não consegue fazer aquilo que as mães têm tanto medo, que é rolar na cama e cair da cama, né? Fazer aquele rolar, ele ainda não tem essa capacidade motora, né? Certamente o bebê não tem nenhuma possibilidade de entender a linguagem, né? E a mãe precisa entender o que é que esse bebê precisa. Até antes do nascimento, a mãe não precisava ter esse tipo de entendimento, porque a comunicação com o bebê, o fornecer ao bebê o que ele precisava, era uma comunicação direta, via placenta cordão umbilical. Né? A mãe não precisava se preocupar se o bebê tem sede, tem frio, tem fome, o que é que o bebê está precisando. Assim. Ainda que durante a gravidez as mães se preocupem com o seu bebê. Algumas conversam com o seu bebê, algumas têm já uma relação dirigida ao bebê, independentemente de a gente saber se esse bebê está entendendo ou não. Né? O que nós sabemos, por pesquisas de neurociência e por pesquisa clínica, prática clínica pediátrica, é que os bebês, por exemplo, percebem som. Né? Todos vocês que já foram mães, ou que acompanharam alguém fazer exame, tem aquela buzina, né? Que coloca, né? E o bebê dá um susto, reage com uma certa vitalidade. Então é evidente que o bebê já está, por assim dizer, sendo afetado pelo mundo. Né? Eu ia dizer se relaciona, mas relacionar é uma palavra já muito pesada, né? Implica um outro. Né? Vamos dizer que o bebê é afetado pelo mundo, é afetado pelo humor da mãe, é afetado pela maneira como essa mãe leva a gravidez, é afetado não só fisiologicamente, a mãe enche a cara, se droga, né? Ou apanha,
né? Mas também é afetado pela maneira como essa mulher leva a gravidez, mais tranquilo, né? E isso vai gerando no bebê afetações, né? Mais do que afetações, o Winnicott também vai dizer uma coisa que é, já dentro do útero, quando já existe um sistema nervoso mínimo, né? Não se sabe exatamente quando é isso, o bebê começa a dar sentido às experiências corporais, né? Sentido, então, sentido à buzina, susto, sentido a meu bebê precisa dormir, puxa, estou te esperando, como é que você é, todas aquelas conversas que as mães vão tendo com o seu bebê, essas coisas chegam até o bebê através de impressões sensórias, né? E essas impressões sensórias, por causa desse sistema nervoso, começam a dar sentidos, coloridos semânticos, por assim dizer, azul, calmo, violento, tenso. Isso começa a registrar no bebê alguma coisa. Okay? Não é representação, né? Veja, a palavra representação é reapresentação. Algo foi apresentado e apresentado de novo. O bebê está no campo das apresentações, tá? As afeições. Né? Eu falo azul, mas é um ponto de vista adulto, com linguagem, falando assim. Para nós o azul é claro, céu, essas coisas. O bebê sente algo parecido. Okay? E esses estados afetivos vão acompanhando o desenvolvimento do bebê. Também muitas pesquisas em neurociência têm mostrado que a qualidade do contato afetivo da mãe contribui para o desenvolvimento físico, neurológico do cérebro do bebê, das sinapses, né, o desenvolvimento, como essas coisas vão se dando. Tá? Muito bem. Mas, então o que acontece é que a mãe vem criando na sua cabeça, já há muito tempo, talvez até bem antes da concepção, o que é ser mãe, o que é esse bebê que ela quer ter ao mundo, ou que ela não quer ter ao mundo, né? Tem todo um conjunto de sentidos, significados, culturais, familiares, pessoais, da história de vida daquela mulher, envolvidos aí, né? E é com tudo isso, né, que quando o bebê nasce, esta mulher precisa entender que esse bebê precisa, né? E ela pode entender bem, pode entender mal, pode cuidar bem ou mal desse bebê. O que é cuidar bem ou mal desse bebê? É fornecer a ele o que ele precisa, entender a comunicação que ele está fazendo. Simples. O bebê está chorando. A mãe vai lá, se aproxima e ela vai entender, não assim, mas pela própria experiência, no conhecimento do seu bebê, que aquele choro é fome, de frio, de necessidade de colo, né? Ou alguma coisa que não se sabe direito, mas eu fico aqui com o meu bebê, ou passos para os braços do pai ou da avó, para ajudar nesse cuidado do bebê. É toda uma dinâmica, né, de aprendizado, né? O Daniel Stern vai chamar de regulação mútua, mãe-bebê, ambiente-bebê, que tem a ver com a comunicação. E uma comunicação que está em função de reconhecer quais são as necessidades deste bebê, quais são as necessidades deste bebê no tempo, né? E por quanto tempo. Tem uma temporalidade, tem um ritmo, tudo isso está envolvido numa complexa rede de elementos determinantes nesta comunicação não verbal, profunda, direta da mãe com seu bebê. Né? É esse cenário, então, que a gente está tentando entender, tanto no seu aspecto de fornecer ao bebê adequadamente o que ele precisa, quando fala, né? Quando a mamãe ou o ambiente, né, ou o cuidador principal, não consegue fornecer ao bebê o que ele precisa. Né? Às vezes isso são situações pontuais, às vezes são um padrão. Né? A mãe não está lá, ou está mecanicamente lá, ou o bebê não está cuidado, ou o bebê está no orfanato, então
outros tipos de cuidado acontecendo. Né? Então são essas coisas que a gente vai estar entendendo. Vamos falar, vez ou outra, um pouquinho do bebê, mas tentando focar no que acontece com a mãe. Bom, eu disse que nesse momento, esclareci para vocês que acontece isso que o Winnicott chama de elaboração imaginativa das funções corporais. Eu falei isso para vocês e é o seguinte: dar sentido ao que acontece com o corpo. Né? Não é representar o que acontece com o corpo. Não é, então é um colorido semântico que está acontecendo. Esta elaboração imaginativa, você vem do Winnicottiano, que são termos que estão na obra do Winnicott e não estão em outro lugar. Né? Esta elaboração imaginativa, inicialmente, é elaboração imaginativa do que acontece ao corpo. O corpo que é o bebê dentro da barriga da mãe. O soma, por assim dizer. Só que esse soma não é só físico. Né? Ele é um soma que já está recebendo sentido. Okay? Winnicott jamais pensará que há um soma de um lado e uma psique de outro. Ele sempre fala nessa história da unidade psicossomática ou do alojamento da psique no corpo. Essa pergunta fala da psicossomática. O bebê e nós somos a nossa existência é psicossomática. Queiramos ou não, percebamos ou não, ok? O psicossoma. Ou, melhor dizendo, a existência é sempre, em todas as situações de saúde, de doença, no início e até o final, psicossomática. A percepção que nós temos no psiquessoma pode ser sentida. Eu posso só perceber o corpo, só perceber os elementos psíquicos, posso ter experiências de êxtase espiritual, como um monge budista no céu da montanha, ok? Posso ter uma experiência corporal intensa, com as excitações, posso viver mais próximo às excitações corporais, esportista, todas as pessoas que trabalham com o corpo, mas a existência, ela é sempre psicossomática. Posso até, no caso de ter sintomas psicossomáticos, ter uma cisão na percepção da unidade. Mas a unidade, a metáfora que eu gosto de usar, o psiquessoma é como vinho e água. Mistura. Alguém vai conseguir saber o que é vinho e o que é água? Jamais. Essa é a existência psicossomática. Ainda que em termos de percepção, às vezes você percebe mais vinho, às vezes mais água. A percepção é essa. Isso é um ponto extremamente importante. Bom, sim. Mas essa elaboração imaginativa, ela é do ponto de vista da mãe, né? Não, essa elaboração imaginativa é do ponto de vista do bebê. O bebê dá sentido àquilo que acontece. Você está se referindo a tudo aquilo que a mãe pode projetar no bebê. O bebê esperado, a subjetividade da mãe, o humor da mãe, a história da mãe, tudo isso que a mãe carrega na sua história, e que é um conjunto de sentidos e significados que estarão presentes na relação do bebê. A mãe tem todo o seu. Eu não consigo projetar em você exatamente os meus sentidos. Você consegue perceber isso, mas isso não percebe. Você consegue perceber o que eu estou sentindo. Consegue perceber o que alguém está sentindo. Você consegue se compadecer com alguém. Você consegue até perceber alguma coisa que você está sentindo que não tem nada a ver com você. Identificação projetiva, como diz no Gabinete. Mas isso não é que eu estou jogando dentro de você o sentido. Certo? É que na relação comigo, a sua percepção do que acontece comigo, a sua percepção da relação, tudo isso, a sua sensibilidade, ou até mesmo os seus processos psíquicos inconscientes, fazem surgir dentro de você sentidos, elaboração imaginativa dos acontecimentos existenciais.
né? E aí você dá esses sentidos, que podem ser alguma coisa que não tem a ver com você, tem a ver comigo, ou com a pessoa com a qual você está se relacionando. Mas aí, no caso, mãe e bebê, a mãe tem todo esse arcabouço de sentidos, significados da sua história, e ela chega no seu relacionamento com o bebê com tudo isso, tá ok? Mas quem dá sentido aos acontecimentos é o bebê. Tanto que, vamos supor que você tem uma mãe que tem medo, ou ódio, ou pavor de bebê. Pode acontecer. O bebê não sentirá medo, pavor ou ódio. São os sentimentos da mãe. Ela sentirá não sustentação, não contato, né? É uma outra dimensão dos sentidos. Ok? Então, esta elaboração imaginativa dos acontecimentos corporais, pega, por exemplo, no caso da elaboração imaginativa dos acontecimentos corporais, são sempre os seus acontecimentos corporais. Não podem ser os acontecimentos corporais da mãe. Correto? Né? Então, o bebê faz a elaboração das suas experiências, do que lhe acontece, ainda que na relação com o outro, essas coisas estejam presentes. Okay? Eu estava pensando assim no processo de gestar, assim, se não teria aí na... Tem, mas não como projetar numa tela. Tá, ok? É um processo mágico, onde a mãe projeta um monte de coisas no bebê, e esse espelho tem a sua vida, tem a sua ação, tem a sua administração, tem o seu modo de dar sentido a tudo que chega. Você pode me dizer, mas é importante como é essa mãe, o que ela está projetando no bebê. Eu concordo. Mas o bebê não é matéria branca. O bebê é vivo. O bebê tem os seus processos próprios, tem a sua administração própria, tem a sua digestão própria, tem o seu ritmo próprio. Então é isso que vai criando sentido no bebê. Vai dando sentido. Começa como um registro, né? Um registro colorido. Não é só um registro assim, tá? Então, pega, eu diria o seguinte, o bebê tem um monte de canetinhas. A mãe segura ele no colo, ele fica azul. Então, esses sentidos que vão acontecendo. Mais tarde, essas impressões sensórias semanticizadas ou com sentido começam a se complexizar. E o bebê pode lembrar de uma determinada sensação. E o processo de representação do seio, de representação das coisas, começa a se processar. E isso vai se complexizando até que nós criamos um símbolo que é uma mãe. Primeiro, o símbolo da minha mamãe. Depois, então, eu ouço uma voz, mamãe. Bebê ouve. Depois, Mozart faz uma música para as mães. É a mãe universal. Que é claro que tem que ver com a mãe dele. Mas é esse processo longo de expansão desses modos de dar sentido. Okay? São processos muito sutis que a gente está analisando, olhando, pré-representativos. Verbal, então, está muito longe. Nós estamos falando de alguma coisa que ainda é o início, a origem do psiquismo. E nessa origem, o bebê humano nasce imaturo, incompleto, incapaz de viver por si mesmo, e ele precisa desse cuidador principal, no caso, a mãe é o melhor cuidador principal. Por que a mãe é o melhor cuidador principal? Porque a gestação, a relação com o bebê desde a gestação, as transformações físicas, tornam essa mulher mais apta a se comunicar com o seu bebê. Uma mãe adotiva, um cuidador, não passa pelos mesmos processos existenciais. Veja uma mãe adotiva, uma mãe adotiva que, vou pegar um caso simples, uma mulher que, por algum motivo biológico, não consegue ter filhos. Então ela tem um outro tipo de expectativa com esse bebê. Ela tem um outro tipo de... Até mesmo esse bebê representa ao mesmo tempo a realização do que ela não pode, para o bem e para o mal. Então é mais complexo essa história.
não é impossível. Não é que, se não for a mãe biológica, dançou tudo, não é nada disso. Só que tem tonalidades dinâmicas diferentes. E isso é importante, certo? Não moralmente, isso é importante para cuidar destas mães, destes cuidadores, destes bebês. Se você entende o que está envolvido, você pode agir com maior naturalidade ou atendendo também as necessidades da própria mãe. Né? Então, esses dois processos, sim. Professor, então, só entra em preocupação materna primária quem a mãe biológica? Não. Isso é uma coisa interessante, porque o que é a preocupação materna primária, se não estar em sintonia com o bebê, não é isso? Né? O processo biológico, a gestação, ajuda a isso, contribui para isso. Isso não significa que, por exemplo, num consultório, você não pode estar em determinado momento com um paciente muito antenado, uma comunicação profunda, de entender o que essa pessoa precisa, certo? De entender o que ela está passando, para além dos processos verbais, para além daquilo que ela está falando. Veja uma coisa que parece meio maluca, os psicanalistas dizem, que é o entendimento do silêncio do paciente. Ou quando você está... Agora vamos pegar, não precisa ir na psicanálise, né? Você está do lado de uma pessoa, um amigo seu, uma pessoa que você ama, ela está em silêncio, você está em silêncio, vendo bossa nova, vendo o barquinho passado, o barquinho lá, o barquinho vem, né? E está tudo em paz. Ninguém falou nada. E há uma comunhão de sentidos enorme aí acontecendo. Não tem nada de biológico. Não precisa ser mãe da pessoa que está do seu lado, nada disso, mas você está nessa sintonia. Ou você está do lado de alguém e não funciona. A tal da intuição. Também gostei de fulano, não sei o que é. Tem alguma de sintonia aí. Então, a elaboração, agora, voltando, a preocupação materna primária, caracterizando o estado da mãe, nesse primeiro momento do estado, que ela recebe o bebê, está com o bebê, né? Ela ocorre mais facilmente com uma mãe que está dirigida e já devota esse bebê, e um pouquinho com maiores dificuldades graduais para quando isso está cada vez mais distante dessa situação de comunicação e, digamos, identificação com o bebê. Okay? Não necessariamente você precisa da biologia para ver isso. Okay? Né? Uma mãe adotiva que espera muito do bebê também está numa condição de se preparar, né, subjetivamente para o que é que esse bebê precisa. Ela vai se preparar, não é mentalmente lendo os manuais. Ela vai se preparar, ou vai se desenvolver nela a capacidade afetiva de compreender e estar com ele. Né? Então esse é o elemento. Assim, às vezes pode ter a pergunta como é que a gente ensina isso para alguém. Certamente não ensina como você, pela informação. Talvez você ensine pela experiência, pelo estado próprio, pela comunicação. Estar com alguém não se ensina com um procedimento de coach. Se ensina estando com ele, e criando as condições para que essa pessoa possa estar com ele. Isto vale para o bebê, isto vale para o psicótico, isto vale para o neurótico, isto vale para a criança, isto vale para os nossos normais, ou menos normais, da nossa vida na relação com o outro. É essa dimensão das coisas que a gente está analisando. Muito bem. Então vamos lá, vou ler um pouquinho esse slide, né? Um pouquinho para frente, caso. Bom, caso esse tipo. Está um pouquinho diferente aqui. Não, está um pouquinho diferente, o slide não sei porquê. Mas eu vou ler, vocês se acompanham para eu ler. Caso esse tipo de sustentação não ocorra no bebê nesse momento, gerará no bebê sentimentos de aniquilação, angústias impensáveis, tais como cair para sempre, estar aos pedaços, gerando sentimento nos bebês
de que eles não são reais para si mesmos, ou ainda que tanto faz o que acontece, tanto faz estar ou não vivo, ou seja, um sentimento de futilidade, ou ainda um mecanismo de defesa, de recusa do mundo, o que poderia então estar relacionado a patologias mais graves, que têm dificuldades, onde o bebê, ou a pessoa, a criança tem dificuldade de estar com relacionar-se com o mundo, né? Às vezes, o Inês, nesse texto, ele pode se referir ao autismo, como sugerindo que o autismo possa advir de falhas nessa fase da preocupação materno-primária. Isso é extremamente complicado, controverso, porque uma série de pesquisas hoje em dia com relação ao autismo tem demonstrado ou tem apontado que há certos marcadores biológicos, fisiológicos, que podem ser considerados como participando na determinação da causa do autismo, né? Uma delas, totalmente no campo, Rogério. O Rogério, por exemplo, entra aqui, eu estou justamente falando mal do Winnicott com relação ao autismo. O Rogério, ele faz muitas pesquisas atuais, e ele mesmo mostrou que há marcadores biológicos, fisiológicos, estruturais de grande evidência que mostram que o autismo não deriva da subjetividade da mãe geladeira, da mãe bebida, né? Então, um comentário simples e profundo que o Rogério fez outro dia foi: a mãe não deprime e causa autismo no bebê. É dificuldade de comunicação do bebê que deixa o bebê deprimido. Né? Um minutinho, vou dar um abraço para ele já. Desculpa interromper, não resisto a dar um abraço para o meu amigo. Bem? Isso aconteceu uma vez no atendimento meu. Tem uns movimentos que a pessoa faz que é tipo um sinal para aparecer. Muito bem. Já teve uma resposta, desculpa, esse mês está Do outro lado, tem muitas as intervenções clínicas do autismo, elas têm aquelas relacionais, né, de focar no vínculo, né, e elas, quanto mais precoces, melhores resultados têm. O fato de que a causa principal do autismo não é a subjetividade materna, não significa que a subjetividade, a afetividade materna dos cuidadores do ambiente não seja extremamente importante para o desenvolvimento desse bebê. Eu estava falando, por exemplo, uma das suposições que têm sido feitas com relação ao autismo é o seguinte: fisiológico. Nós temos no nosso cérebro uma coisa que se chama neurônios espelho. Ok? Né? Então, neurônios espelho é você copiar o comportamento para você ver. O macaquinho faz isso. E nós teríamos, então, uma série desses neurônios espelho que seriam neurônios importantes na relação de comunicação mãe-bebê, identificação mãe-bebê. Se um bebê tem, falando simplificadamente, poucos neurônios espelho, ou está deficitário no funcionamento desse neurônio, ou por questão fisiológica, ou pelas dinâmicas sinapses, esse bebê vai ter dificuldade na comunicação. Né? Isso, então, exigiria muito mais investimento, muito mais trabalho afetivo, subjetivo, para que a comunicação possa se dar. Então, é nesse cenário. Eu gosto da maneira como o próprio Goals fala sobre o autismo e essas patologias mais graves,
dizendo assim: atualmente nós trabalhamos com a noção de policausalidade. Essas patologias complexas, autismo, TDAH, transtornos globais do desenvolvimento, né? Você nunca vai encontrar uma causa, você vai encontrar um emaranhado de causas, né? E essa história de dizer que a causa é a mãe só culpabiliza a mãe e não ajuda em nada a encontrar uma coisa. Bom, um pouquinho de slide, deixa eu só ver essa aqui, esse slide. Ok, segue agora. Aí, positivo, era isso, tá? Próximo. Bom, aí vamos lá. Ok. O Winnicott usa a mãe materna, né? Mas certamente nós deveríamos usar o nome mais genérico, né? Cuidador principal. Lembrando que o genérico é um pouquinho diferente do original. Né? Tem diferenças de qualidade, dinâmicas, de qualidade certa. Não para mais ou para menos exatamente, mas é a tonalidade, a cor semântica do que é essa mulher. De um modo geral, o Winnicott vai dizer assim, que às vezes é difícil fazer essa afirmação, que ela parece preconceituosa ou politicamente incorreta, ou não democrática, ela pretende que é a melhor pessoa para cuidar do bebê é a mãe. Não que outras não possam acontecer, mas é a mãe que vai ter as maiores, a mãe devota ao seu bebê, que está esperando este bebê, que pode ter uma gravidez tranquila, e ele está recebendo esse bebê num ambiente mais tranquilo, é o melhor dos mundos, por assim dizer, para essa comunicação e para essa avançada. Bom, feitas essas distinções, vamos seguir um pouco para frente. Só no anterior, no final, estava ali, né? Ao longo do artigo? Que ainda que reste a ser explicado como um cuidador que não seja a mãe, pode aceder a esse estado específico, também ajudado pela biologia. Esse está, a frase não está bem escrita, né? Tá? A biologia ajuda a mãe a estar nesse estado. Sim. Como é que a biologia pode estudar a ajudar uma mulher que não é a mãe daquele bebê a estar nesse estado? Não está colocado em questão. Né? Então, está mal escrito essa história. Mas, como é a maneira como alguém pode entrar em estado de preocupação materna primária, seja pontualmente, seja na relação até com o adulto, seja na relação com o bebê, seja para cuidar daquele bebê, eu acho que ainda é alguma coisa a ser explicada. Né? Não tem um esclarecimento ainda muito grande, eu acho. Né? Temos alguns dados, né? Empatia, sensibilidade, poder se colocar no lugar do outro, né? Ter uma presença real, tem um monte de indicadores. Uma disponibilidade, né, afetiva. Uma possibilidade afetiva. Uma disponibilidade. Uma disponibilidade afetiva para isso. Né? Então, tem todos esses elementos que a gente pode dizer, mas a explicação de como é que fase a fase, causa a causa, como é que isso ocorre, isso ainda não temos. Talvez muitas coisas não se vai ter. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. É do ponto de vista do bebê, né? Sim. Mas ele fala que as necessidades corporais, aos poucos, vão dando lugar às necessidades do ego. Tá? E isso acontece à medida que essas necessidades corporais vão sendo percebidas como sendo satisfeitas, é isso? Mais ou menos, vamos lá. Primeiro, o bebê sente urgências, necessidades, para ele não tem distinção se são corpóreas ou se são psíquicas. É a partir da experiência de ter estas necessidades e de já dentro do útero ser atendido, que ele vai realizando isso em termos somáticos, em termos psicofísicos, psicossomáticos, se você quiser. Mas começa a surgir aquilo que a gente chama de um epifenômeno, que é um fenômeno que acompanha o fenômeno como se fosse uma sombrazinha.
E essas são as dimensões psíquicas dos acontecimentos psicossômaticos. Começa a surgir isso que eu falei desse colorido, né? Quando o bebê, agora vamos tirar de Winnicott diz, do início, dentro da barriga da mãe, o sono e a psique são a mesma coisa. São vividos do mesmo jeito, com o mesmo significado. Okay? Depois começa a surgir uma outra realidade que não é o corpo, que não pode ser reduzido ao que acontece com o corpo e que tem essas dimensões que a gente chama de psique. Não porque foram exatamente atendidas ou não atendidas, mas porque foram vividas. É a vivência, né, desses acontecimentos, o sentido é o próprio psiquismo, né? Então começam a surgir, né, o bebê começa a ter coisas tipo, ele encontra um seio, ele experimenta tocar nesse seio, ele experimenta encontrar o bico do seio, ele mama, tem toda uma dinâmica, vamos supor, uma coisa da mamada, de quanto que esse bebê é deixado ao seio, ele cansa, a mamãe afasta o bebê, depois coloca o bebê de novo no seio. Todas essas dinâmicas são dinâmicas experienciais, sensoriais, tá, ok? Onde o soma e o sentido dado às experiências são juntos. Okay? A gente pode ter a pergunta, talvez impossível de ser respondida, mas o bebê sente isso mais como sensação, reação corporal, ou já como um sentido? É difícil dizer. O que sabemos, né, pela vida adulta, e depois quando conseguimos até falar sobre isso, é que essas coisas vão junto. E não porque foram ou não foram satisfeitas, né? Mas porque elas são vividas e que recebem sentido. Bom, a gente diz aí o primeiro mês, mas são os primeiros meses que a gente está interessado. Preocupação materna primária, mais centrada nesse primeiro mês do cuidado com o bebê, mas isso continua por toda uma primeira fase que o Winnicott vai se referir como sendo aquela fase onde o bebê depende totalmente da mãe, sem saber que depende. A fase da dependência absoluta são os 4 primeiros meses. Tanto que Daniel Stern, se utilizando de Winnicott, ele diz: talvez seja mais interessante falar em preocupação parental primária do que falar em preocupação materna primária, né? Acho uma expansão inteligente, né, que considera tudo o que está acontecendo, né? Bom, na sequência do texto, o Winnicott vai também falando, ora, lembrem do texto de Ana Freud, e Ana Freud está lá já dizendo que nem tudo que acontece com o bebê adivinha para ele como né? O bebê também tem seus processos, suas dinâmicas, tem a ver com a interação no bebê, né? Muito do que acontece aí, tem um termo na filosofia que é acontecimento. Acontecimento é uma coisa simples, que é peguem 2 ferros, batam um no outro, tem uma faísca. A faísca está em qual ferro? Ou advém de qual ferro? De nenhum dos dois. Aliás, dos dois. Esses acontecimentos mãe-bebê também são um conto mãe-bebê. A faísca, só porque essa faísca magicamente é um tipo de faísca na mãe e um tipo de faísca no bebê. Tá? Não é a mesma. Né? Então, com o comentário epistemológico, as metáforas elas são úteis para a gente entender alguma coisa. A gente pega uma coisa que a gente entende, ou consegue ver um ferro batendo no outro, uma faísca, e aplica para uma coisa que a gente não entende em relação ao bebê. Okay? Só que as metáforas são parcialmente válidas, e você pode levá-las só até o momento. Okay? Se você esticá-las demais, elas são falsas. Okay? São modos de aproximação, modos de pensamento. Muito bem. Vamos lendo o que acontece, então, agora pensando a caracterizar esse estado, né? Eu estou vendo que a gente vai
Em termos de quantidade de slides, a gente vai ver pouco, mas em termos de conteúdo, a gente vai avançando passo a passo. Vamos lá. Trata-se de um estado emocional de grande sensibilidade, de mudança na sua apreensão, a mãe, né? Da sua apreensão cognitiva e afetiva do mundo objetivo, visando o foco e atenção dirigida ao bebê. Um tipo de retraimento ou dissociação que, se não houvesse a gravidez e o nascimento do bebê, seria caracterizado como estado de perturbação mental, cognitiva, afetiva. Esse estado ocupa temporariamente o centro do modo de ser da mãe-mulher. Ou, dizendo de outra maneira, esta parte da mulher-mãe, focada no bebê, com suas exigências de comunicação profunda com um ser que não fala e é imaturo para saber de si mesmo, este estado torna-se o modo preponderante do modo de funcionamento desta mulher. Okay? Então, precisa estar nesta sintonia, que é a sintonia do bebê. Parênteses. O bebê nasce, tem problemas, precisa ficar na UTI. O bebê está lá correndo risco de vida. Vem o médico, vai conversar com a mãe, passando informações objetivas, da realidade objetiva. Qual é a probabilidade dessa mãe entender totalmente o que esse médico está falando? Bem baixo. Está no pouco. Agora, quem já acompanhou o UTI neonatal, o médico faz a visita e vem passar a informação. E vem contar como é que está o bebê. Para quem que ele conta? Para a mãe. Que deveria, ele está considerando que a mãe é uma mulher adulta, racional, que entende o que está acontecendo com o bebê, que vê as coisas, que passa as informações, que toma as medidas, que sabe decidir o que fazer. Ok? Usando agora o termo do diferença, é uma confusão de línguas significativa. Né? Muito bem. Outra coisa. Esse é um estado temporário. Ele acontece mais intensamente nesse primeiro dia. Depois ele passa. Em geral, diz o Winnicott, que as mulheres não se lembram muito. Não saberia dizer exatamente por quê. Não sei exatamente qual a explicação disso. Eu acho que tem que e vocês que estão aqui já foram mães, eventualmente podem fazer comentários sobre o que foi essa experiência de vocês. E ainda que seja temporário, passageiro, e aconteça nesse período, este acontecimento e esse estado deixará marcas profundas nesta mulher. Ou o nascimento de um filho dá uma outra condição existencial para a pessoa. Isso me lembra um pouco uma coisa da linguística, meio estranho, sim, mas é o seguinte: existe na linguística uma coisa chamada atos locutórios, superlocutórios, um negócio esquisitíssimo, que é quando falar é fazer. Georgiano, não é o caso, estou hipotetizando, né? Semana que vem vai casar, né? Chega com a pessoa amada, em frente ao sacerdote e ao tabelião, e eles enunciam, né? Fazem uma série de rituais e falam: a partir de agora você está casado. Isso muda a sua condição existencial, você nunca mais será solteiro. Você pode ser divorciado, pode ser viúvo, mas solteiro você nunca mais será. Né? Você está num avião, ok? De repente, lá na frente vem um cara com uma metralhadora e fala: você já está sequestrado. Você deixa de ser passageiro e passa a ser refém. Essas são coisas da linguagem, filhos, quando dizer é fazer. E tem certas coisas que são esses atos locutórios, que a locução muda você para sempre. E um acontecimento da vida
Aí, no caso, não é uma locução, assim, o fato de ser mãe é parcial. Vamos ver as dimensões disso, não só, digamos assim, jurídicas, ou de como é que você coloca lá, casado ou solteiro, nas fichas, mas como que isso muda a subjetividade desses aspectos que a gente vê. Mudar a subjetividade significa mudar o tipo de conflito central, mudar os modos de ver a relação, mudar o lugar comum, mudar até o modo de entender o que é o amor, as necessidades do amor, da ternura, né? O centramento em si mesmo, ou não centramento em si mesmo, né? Tudo isso é modificado. Ok? Muito bem. Então, e nesse artigo, então, o Winnicott vai dizer não só o que acontece na saúde, como ele vai dar alguns apontamentos para quando tem problema, para quando as coisas não andam bem, para quando a mulher não consegue entrar nesse estado. Por uma série de motivos. Né? Às vezes, uma mulher tem muita dificuldade de estar com o bebê e largar a sua vida, por assim dizer, né? Vai ter dificuldade de entrar nesse estado de ser devota ao bebê, esquecendo de si. Quem já assistiu alguns filmes do Bergman consegue entender claramente o que é esse conflito. Eu lembro, não sei qual é o filme dele, mas a mãe era pianista. E a filha... Sonata do Outono, né? Então fica evidente, Bergman é um gênio mostrar o conflito. E não é qualquer conflito, né? Conflitos assassinos, conflitos, né? A mãe é assassinada, a mãe quer assassinar a filha, assim, coisas assim, desta natureza. Ok? Bom, e isso então serve para que a gente possa entender certas condições para a constituição da saúde, né? Nesse período inicial, o bebê fará as grandes aquisições fundantes da saúde psíquica. Ele vai adquirir uma noção de temporalidade, um antes e um depois, a partir das experiências que ele tem com essa mãe. Ele vai estabelecer uma noção de espacialidade em função de como ele vive o seu corpo, como vive o corpo, como é cuidado no bem, como é colocado para lá e para cá. Ele vai desenvolver alguma coisa que o Winnicott vai chamar de a fé em, né? Que é ter uma expectativa, que é o mundo oferece alguma coisa que está de acordo com a minha necessidade. E o desenvolvimento de ter fé em é o desenvolvimento de que eu vou encontrar no mundo algo que atende às minhas necessidades. Essa é a base, não só da fé religiosa, mas da esperança, da fé no amor, no encontro com o outro, na relação, né? Então, isso são todas coisas dadas no início. Então, tem uma série de coisas aí bem fundamentais, em especial a noção de tempo e a noção de espaço. Parênteses, se vocês forem na fenomenologia psiquiátrica e forem entender o que acontece com os psicóticos, as grandes perturbações que acontecem com o psicótico têm a ver com distúrbios na noção de temporalidade e de espacialidade. Fecha parênteses, voltando a cá, para reiterar isso de que é este o momento fundamental para as bases da saúde. Né? Logo, se a gente entender bem este momento, se a gente conseguir justificar bem o que está acontecendo, inclusive com provas empíricas de evidência cabal, seja neurológica, seja comportamental, nós poderíamos oferecer um conhecimento que poderia ser usado pelo Estado para os cuidados de saúde nesse momento. Né? Então, há toda uma preocupação de saúde pública, né, na construção. Né? Isso aqui é a base do sujeito humano saudável que pode suportar a democracia. É um pouco o que os IRDs fazem, né? Como? Os indicadores de risco para o desenvolvimento psíquico. Exatamente. Né? Você vai identificando como a importância desse momento, né? E a dificuldade é
quais são as operações objetivas, os cuidados a serem ministrados, por quem, quando, de que maneira, num orfanato, numa escola, num hospital, numa creche. Essa é a dificuldade. Porque vocês vejam que este é um período essencial para a saúde, todo mundo está de acordo. O que esse bebê pode? Está todo mundo em desacordo. Né? Tem um comentário do próprio André Green que fala: o bebê de quem Melanie Klein fala, o bebê de quem Daniel Stern fala, o bebê de quem Winnicott fala, o bebê de quem os comportamentalistas falam, o bebê de quem a neurologia fala, não são o mesmo bebê. Mas, claro que via essas diversas coisas, a gente poderia criar procedimentos ou modos, tanto em termos de saúde pública, quanto em termos das saúdes individuais desta mulher, daquela mulher, que pode estar passando por tudo bem, mas o tudo bem não é sem problemas, ela tem que administrar a vida de mãe. Né? Tudo bem, mas ela tem que administrar a relação dela com o seu bebê, o desenvolvimento do seu bebê, a relação com o seu marido, né? A relação com a profissão, e administrações serem feitas ali, na saúde, né? E nas patologias mais ainda. Né? Então é esse o cenário que a gente está se aprofundando. Okay? Então, a noção de preocupação materna primária tem duas dimensões fenomenológicas importantes a serem consideradas. Por um lado, as que dizem respeito às modificações, transformações e modos de ser e estar da mulher, consigo mesma, com os outros, em particular com o bebê. Essa é uma dimensão. E a outra é o bebê. Né? É a que diz respeito aos efeitos no bebê dos cuidados advindos de uma mãe que está no estado de preocupação materna primária e de uma que não está, ou ainda na ausência da mãe por um ou outro. E neste caso, cabe a pergunta se algum outro pode fazer esse papel de preocupação materna primária. Né? Então, nós vamos, neste curso, estar mais atentos, nosso maior foco é no que acontece com ele. Uma coisa de cada vez. Muito bem. Leopoldo, Sim. ele fala em algum momento do texto que uma mulher saudável deveria ser capaz de entrar nesse estado e de sair desse estado. Sim. E aí eu acho interessante que ele coloca, fazendo uma defesa por um minuto, que ele fala que ela vai ser capaz de sair na medida que o bebê liberar ela. Sim, eu achei que tem alguma a atividade. ideia é muito interessante isso, né? Que a ideia de regulação mútua que o Stern vai colocar. Né? A mãe se coloca para cuidar do bebê. As reações do bebê a esse estado, né, e mostram a ela o quanto ela precisa se adaptar ou não. Né? Inclusive mostram se um bebê que chora desesperadamente quando tem fome sempre, implica que essa mãe tem que ser mais rápida no atendimento a esse bebê. Né? Um bebê que começa a tolerar mais, dorme mais, né? Vai dando à mãe também a possibilidade dela ir se afastando um pouco desse bebê. Algumas mães terão dificuldades, algumas de entrar, outras de sair desse estado. Né? E aí se avança a tudo que ele precisa. Né? Tentam, então, digamos assim, popularmente dizendo, massacram o bebê com a sua subjetividade, com a sua angústia, com a sua atenção. E não deixam com que o bebê tenha as suas autonomias. Né? Não vai criando as suas autonomias. Né? Evidentemente, se estamos tratando de uma mãe que está com dificuldades, com angústias aí, né? Um trabalho de asseguramento da mãe, de apaziguamento da mãe, pode ajudá-la a se afastar um pouco. Né? O seu bebê não vai morrer. Né? A preocupação que toda mãe tem, né? Que todos aqueles que já tiveram filho já passaram por isso, que é ir lá no bercinho e verificar se ele está respirando. Né? É comum.
Isso faz parte. Né? E agora, uma mãe que fica fazendo isso com uma criança que está com 5 anos, né? Tem alguma coisa que é a dificuldade, né, de achar que o bebê pode viver sem ela. Vejam só que interessante. Uma criança que é tratada assim, qual é a mensagem que ela recebe? Eu sou frágil. O mundo é perigoso. Pode criar uma criança inibida, né, ou medrosa, por assim dizer, nas ações comuns. Ok. Então, é interessante que o Winnicott fala, bom, só que serve para a psicanálise, certo? Mas muito mais. É para além da psicanálise, são os cuidados de perinatalidade, são os cuidados com a mulher, com a criança. Né? E aí ele fala um pouco como, nesta relação inicial, o bebê depende da mãe. Ele não depende da mãe para ter prazer. Isso é outra coisa. Ele depende da mãe para existir e para atender essas necessidades que ele não sabe quais são. Okay? Né? A relação anacrítica é aquela relação de dependência inicial da mãe. Inicial, onde o bebê depende profundamente. Okay? Aqui tem uma questão importante que é o seguinte: a preocupação materna primária atende às necessidades ou urgências existenciais do bebê. Quais são? Não são apenas as urgências determinadas ou impulsionadas pelo corpo, fome, frio, calor, higiene, né? Há necessidades de contato, de balanço, de comunicação, de ter um gesto atendido, de ser acompanhado no seu ritmo, né? E isso tudo aponta para uma dimensão do pensamento psicanalítico e do pensamento sobre o que acontece com o bebê, que nos leva a afirmar que o bebê não é só excitação corporal para ser atendido. Ou seja, né, que a psicanálise clássica diz que nós temos excitações, essas excitações se apresentam para nós como alguma coisa que é entre o corpo e o psíquico, as pulsões, as forças psíquicas determinadas por essas excitações corporais. Okay? Ele pode estar dizendo sim, tem isso, mas tem uma série de outras coisas, necessidades e urgências que não advêm das excitações corporais. Só que tem consequências para a psicanálise enormes. E eu vou só avançando de uma maneira muito rápida, que é a seguinte: nós temos problemas existenciais, conflitos existenciais, temos problemas na vida que não são redutíveis à maneira como administramos a vida instintual ou a sexualidade. Esse é um dos problemas. Nós temos uma série de outros problemas a serem cuidados e administrados, seja numa análise, seja na vida. Muito bem. Depois, uma outra coisa importante diz respeito ao que é que o bebê pode, quais são as capacidades do bebê. Né? Aqui eu sempre, quando vou falar disso, me lembro um pouco do que fala de Melanie Klein, que diz assim: logo depois que o bebê nasce, ele está em condições de ter relações de objeto, de amor e de ódio, projeção e projeção em relação às coisas do mundo, aos objetos do mundo. Né? E muitos vão se opor a essa tese, inclusive o Winnicott vai dizer não. O bebê não pode ter relações de objeto, porque o bebê não tem ainda diferenciado sujeito e objeto. Né? Porque as coisas que aparecem no mundo são coisas que ele não sabe se são do mundo ou se são dele. Ele sente um calor, ele não sabe se o calor vem dele, se o calor vem do seu, vem do Divino Espírito Santo, sei lá da onde que vem essas coisas. Né? Ele não tem maturidade para a apreensão de qualquer realidade do mundo que seja diferente dele mesmo.
A maneira mais simples de entender isso é, imaginem um bebê dentro da barriga da mãe. Esse bebê tem alguma ideia de mundo? Nem mesmo de placenta. Ele está no oceano. E a única coisa que existe é ele. Quando ele nasce, do ponto de vista do observador, a situação é diferente. Mas do ponto de vista do bebê, ele continua lá dentro. Estranhando que o mundo já não funciona da mesma maneira. Okay? A frase de Winnicott é, inicialmente, o bebê é imaturo e não tem a capacidade para a percepção de uma realidade não eu ou não céu. Okay? Mais ainda, o bebê não sabe distinguir, depois que ele nasce, se a dor de barriga vem da barriga dele ou vem de fora, algo atacando ele. Ele não tem noção de dentro e fora. O bebê também não sabe distinguir o que é medo, o que é dor, o que é angústia, o que é esperança, o que é saudade. Ou seja, ele precisa aprender os afetos. Isso que nós fazemos depois da vida, dando nome aos afetos, que é um aprendizado. Você pode supor isso do bebê? Olhe para os psicóticos. E olhe para as situações comuns, normais da língua, por exemplo, a palavra saudade. Nós crescemos aqui, falando português, sabemos o que é saudade. Né? Um alemão, um inglês, não tem essa palavra. Tem outras coisas que são próximas, isso não falta. Né? Então, essa questão de qual é a maturidade do bebê é importante para saber como cuidar desse bebê. Né? E aqui ele faz uma distinção também importante, que é a distinção entre necessidade e desejo. Desejar alguma coisa é desejar alguma coisa que me falta. E, portanto, tem algo, deseja a falta, eu quero algo que eu não tenho. Okay? Ninguém deseja aquilo que tem. Para desejar algo, é necessário que eu reconheça a mim e o que não está em mim, está fora de mim e eu não tenho. Winnicott fala, isso é muita maturidade para mim. Isso não é possível para o bebê. Inicialmente, o bebê tem urgências, necessidades que ele não sabe o que é. A maneira como Winnicott fala disso é o bebê quer alguma coisa em algum lugar. Ele não tem ideia do que é. Quando a mãe vem e oferece o seio a ele, suponha que seja o seio que o bebê precisa, é como se ele tivesse a experiência. Era exatamente isso que eu precisava. E se o bebê precisa de outra coisa, a mãe vai e seio no bebê. Winnicott diz, o bebê é nocauteado pelo seio da mãe. Pelas excitações. É claro que ele vai mamar. É claro que isso vai causar excitações corpóreas. E esse exercício todo vai levá-lo a dormir. Okay? Né? Mas ele diz, o bebê foi invadido por uma coisa que não era o que ele precisava. Então essas dinâmicas, a distinção entre desejo e necessidade diz respeito à imaturidade do bebê, e é muito importante que a gente tenha em volta. Parênteses. Quando em psicanálise nós perguntamos para alguém o que é mesmo que você deseja, você está considerando que essa pessoa está bem madura e já tem a possibilidade de saber o que deseja. Estava numa festinha de criança agora, esse fim de semana, conversando com uma amiga, diretora de novela da Globo. Não, voltei a fazer análise, não sei o que. Começou a conversar isso do desejo e ela disse, eu não sei bem o que eu desejo, não. O que eu não desejo, eu sei mais ou menos. Então, isso não é um bom parâmetro, né, no sentido, pensando nesta realidade, que esta realidade de diferenciação entre necessidade e desejo não é uma coisa só do bebê, que isso também, alguém sabe dizer claramente o que deseja? Ou quem realmente você é, qual é o seu eu verdadeiro? Isso são formulações bem abstratas para a gente conseguir formular.
Eu digo isso porque essas coisas que nós estamos vendo, em situações muito primárias, elas serão úteis depois nos próprios processos sociais. Muito bem. Então, nós temos aí todo um campo de... Na psicanálise tradicional, o que você tem? Pulsão, o objeto da pulsão, desejo, o objeto do desejo, é um sujeito com objetos que atendem ao seu desejo ou às suas excitações, né? E o Winnicott está introduzindo uma imaturidade nesse campo, tá? Mostrando que há todo um campo de construção da subjetividade, construção do que é da possibilidade de desejar, de apresentar, né? Então, o Winnicott está redesenhando o campo dos sentidos e impulsos em jogo. As necessidades, para ele, ou são atendidas ou não são. O bebê ainda nem frustrado é. Ok? A oposição não é eu recebi aquilo que precisava. Ele é só uma quebra, um não atendimento, né? Algo muito mais vago e de difícil significado. O Winnicott está sugerindo que satisfação e frustração não são relevantes para as primeiras fases da infância. Ele não diz isso, mas é uma inferência pronta a ser feita neste ponto. As necessidades que não são satisfeitas na fase inicial causam algum tipo de distorção do desenvolvimento da criança, em vez de mera frustração momentânea. Tá? A frustração nos machuca, ok? O não atendimento de uma necessidade pode me aniquilar. Entendem a diferença entre ser machucado e ser aniquilado? Então, se o padrão de cuidado materno for a invasão e o não atendimento das necessidades, este bebê não terá a experiência de ser e continuar a ser, mas terá a experiência de ser aniquilado nas suas necessidades, no seu ser ou naquilo que ele é, ao que ele conhecemos. Ok? E essas são a tal, isso que geram as tais chamadas angústias impensáveis, cair para sempre, estar aos pedaços, né? Diferente, não é morrer. Morrer já é alguma coisa. A ideia de morte já é alguma coisa. O bebê simplesmente desaparece. Essas descrições ele vai trazer a partir dos pacientes borderline e psicóticos? Sim, a partir de pacientes borderline e psicóticos. Nós temos algumas coisas a falar sobre isso. Tá? Mesmo que nós não tenhamos vivido essa catástrofe, por que eu digo nós não vivemos essa catástrofe desse tipo? Senão nós estaríamos sentados aqui estudando, conversando, falando, tocando, tendo olhar para o outro. Né? Mas nós temos experiências disso que depois se repetem na vida, né? No amor, no encontro, na paixão, na amizade, em todos os tipos de êxtases, né? Sejam os êxtases metafísicos, sejam os orgasmos existenciais, os orgasmos eróticos, sejam as realizações que temos quando chegamos a grandes momentos de realização. Às vezes coisas simples. Né? Eu ajudei uma pessoa a dar algumas aulas na Casa do Saber. Ela deu aula ontem, depois falou comigo, puxa, fiquei tão feliz, você me ajudou a realizar um sonho. Meu sonho era dar aula lá. Okay? São certos momentos de êxtase assim, que nos retomam essa sensação da continuidade de ser. Então a quantidade de ser não é papo para bebê e psicótico quando isso acontece. Isso faz parte da nossa existência e às vezes de uma coisa muito banal. Encontrar um amigo ou ligar e ficar lá. Assim, né? Então isso pode estar em intensidades banais, simples, mas podem também dizer respeito a grandes acontecimentos existenciais. Né? Por isso eu digo que o Winnicott só falou isso a partir de psicóticos e borderlines. Sim, mas para entender isso é necessário ter uma experiência.
senão você não vai conseguir compreender. Só aproveitando o gancho dessa pergunta da colega, por exemplo, um falso self patológico, não teria questões relativas a esse início primordial também? É. Porque você falou, a gente aqui... Eu pensei, a gente não sabe muito, né? O que cada um Ó, vive, assim. mesmo, as coisas não são tão... Mesmo um falso self É. patológico, eu diria assim, se alguém, por motivos biológicos ou por motivos relacionais, chega no meio, não é atendido em nada, você terá uma pessoa autista. Terá uma pessoa fora do mundo. Um falso self é uma estrutura complexa. Tá, okay? Porque ele já tem relacionamento. O falso self sabe se essa pessoa precisa ouvir mais ou menos isso. Ele tem um grande espírito de adaptação ao mundo, uma sabedoria. Então ele já recebeu muitas coisas do mundo. Vamos falar de uma outra maneira. Nós vamos tendo experiências na vida, desde o início, de sermos atendidos nas nossas necessidades, pensando na saúde. Mas nem sempre somos atendidos, né? A mãe não acerta sempre. Há sempre diferenças de ritmo, tem momentos em que ela, momentos onde ela não está exatamente lá, ou não dá o que o bebê precisa. Ou seja, nós também temos experiências onde não recebemos o que precisamos. Temos experiências de descontinuidade da continuidade de ser. E às vezes até temos experiência e precisamos para isso nos defender com alguma coisa. Tá? Okay? Experiências de falso self. No nosso desenvolvimento, nós vamos ter um monte de experiências desse tipo, digamos, de falso e verdadeiro self, de sermos e não sermos atendidos, até que chega um momento em que acontece o quê? Nós nos juntamos, ou uma série de processos junta tudo isso, essa série de experiências de self verdadeiro, falso, ou todas as experiências do self, nós chamamos disso de eu. O eu é um conceito, é um nome do conjunto de todas essas experiências. Ok? Então, mesmo no falso self, ele tem todas essas experiências. Também tem experiências de verdadeiro, tanto que ele entende do verdadeiro self. Que ele está lá para proteger o verdadeiro self, não ser entendido. Mas é importante dizer, o self falso e o self verdadeiro são modos de funcionamento do sujeito para estar no mundo. E um entende o outro. Um está em função do outro. O problema do falso self patológico é que ele ocupa o governo. É que você falou de sentimento de futilidade, sabe? Estou pensando mais que a clínica, assim, quando tem, assim, tá muito relacionado às vezes, né? Tudo meio gradual, assim, né? Então, no extremo, né? Se você não foi atendido nunca, é bem provável que essa criança morra. Ou prefira morrer. Sem que ela... Então, por exemplo, nós temos casos de crianças que recusam qualquer tipo de alimentação. Tem que alimentar com contador, porque qualquer coisa que entrar é invasiva, destrutiva. Bom, tudo isso, para a gente poder bem entender, necessita de uma teoria do desenvolvimento. Aquilo que eu apresentei para vocês rapidamente na aula passada, como sendo a teoria do desenvolvimento do ponto de vista de Winnicott e a teoria do desenvolvimento do ponto de vista de Daniel Stern. Retomando aqui, então, eu falei das três fases são: fase da dependência absoluta, fase da dependência relativa, fase da uma independência, né? E isso tudo é o contexto, o quadro onde a gente vai entender essas questões da preocupação material. Então eu vou retomar agora um pouco o quadro do desenvolvimento. Eu acho que já é 11h30, se não me engano, né? Então, nem entramos no texto, talvez no texto assim. Okay?
Mas estou dando contexto para isso, vamos ver. E eu quero retomar então a teoria do desenvolvimento, dentro daquelas franjas que eu mostrei para vocês, não tudo, mas só para localizar onde é que nós estamos em termos da preocupação materna primária. Né? Nós temos então vimos aí, mais um pouco, né? Esse slide está mal colocado assim, virar a cabeça para adaptações maternas. Né? Diz respeito à essência, à ontologia, então toda teoria tem uma ontologia, próximo slide. Né? Aqui é a vida intrauterina, né? Vocês podem ver que esses dois círculos concêntricos, que eu represento quando isso é possível de ser experienciado, que tem um ser, um bebê e um ambiente, e isso dá sentido àquilo que é vivido, ou seja, depois da concepção, em determinado momento, onde você tem, então, condições fisiológicas, neurológicas para dar sentido aos acontecimentos, esta é a origem. A origem está, então, em algum momento após a concepção. Ela não significa um ponto de origem, né, mas diversos despertares, por assim dizer. Despertares da sensação do sou. Né? Ainda que isso não tenha nenhum qualificativo. Não sou isso, não sou aquilo. Né? É só a experiência de continuar a ser subjetiva. Né? Tanto que num bebê, numa criança anencefálica, isso não existe. O corpo vivo é o corpo que recebe sentidos, não é o sono. Né? O corpo, nesses sentidos colocados aí. Né? E dentro do bebê, a outra coisa que eu fui falando para vocês, psique e soma, vividos como uma coisa só. Vocês estão vendo nesse gráfico duas linhas de desenvolvimento. A linha do desenvolvimento instintual, expressões instintuais ou excitações, que a gente pode chamar linha de desenvolvimento do id, e a outra linha do desenvolvimento que diz respeito a ser e continuar a ser, a experiência em ser e continuar a ser no mundo. O Winnicott diz, no início é uma coisa só, uma mesma linha, como vocês estão vendo aqui. Com o nascimento, ocorre uma separação. Com o nascimento, não a separação do psicossoma. Esse é inseparável, mas da percepção psicossômica, como eu disse para vocês. Exemplo direto, o bebê começa a sentir que coisas como fome, frio, dor, vêm de fora e não dele mesmo. Portanto, ele começa a sentir que o corpo, as excitações, ele não tem ainda como um trópico, maluco, né? Mas como se fossem coisas que viessem de fora. Okay? Né? Ainda que a existência seja psicossomática, a questão da percepção. Né? E o que é que o bebê sente como ele, então, como sendo esse centro? É essa experiência de ser e continuar a ser. Inicialmente, o Winnicott diz, a integração do sentimento de unidade psicossomática, ou de unidade, vem de duas direções. Primeiro de fora, ou de ser segurado, ser cuidado. Né? Depois de dentro, intensas excitações corporais também dão noção de unidade. Quer ver um exemplo? Alguém já sentiu muito ódio? Com certeza. Quando você se sente muito ódio, você se integra. Né? Veja o boxer. Cara, ele tem que colocar toda a força dele na mão, no punho, para matar o outro. Qual é o maior exemplo de integridade psicofísica odiosa que nós temos na história do boxe? Mike Tyson. Vocês não conhecem muito boxe, mas há uma metafísica no boxe, que é essa da unidade. Intensas excitações corporais, seja de ódio, seja de prazer, né? O orgasmo é uma delas, né? As adicções podem ser uma delas, os grandes júbilos ou alegrias podem ser outras, né? Também produzem integração.
Isso é um fator extremamente importante, agora já estou derivando um pouco. Vejam pessoas que precisam se cortar, precisam sentir o corpo, porque isso fornece uma mudança íntimo. Esse é um outro aspecto importante dessa dimensão. Voltando aqui, então nós temos todo esse momento, o bebê nasceu, próxima fase, né? Fase da dependência do sujeito. É aqui, essa fase dura uns 4 meses, é aqui, neste primeiro gráfico, bebê, mãe, né? Qual que é esse primeiro gráfico que está descrito aqui? O bebê não sabe nada de si, quer alguma coisa em algum lugar. A mãe, devota a esse bebê, num estado de preocupação materna primária, consegue interpretar o que é que esse bebê precisa, não assim, mas dentro de um períodozinho de tempo. E fornece ao bebê aquilo que ele precisa. E é exatamente o que ele precisa. O bebê, ao receber isso, tem confirmado que a sua necessidade foi atendida, e a sua necessidade foi atendida através de tal experiência. A gente pode chamar tal experiência mamar, ou peito. Essas coisas se repetem. E ao se repetirem, vão deixando registros, marcas, registros semânticos, coloridos, significações. E essas marcas podem até começar a gerar memória. E o bebê pode fazer aquilo que o Freud falou, que o bebê já fazia de imediato, que é mamar, prazer, depois lembrar primeiro do prazer, para depois pensar na fome. Percebe como é que vai nascendo o psiquismo, como é que as coisas vão. E se houver distinções, perturbações é uma discussão mesmo. Então é aqui que nós estamos centrando o nosso estudo da preocupação materna primária. Seja para entender o que acontece neste momento com a mulher, seja para entender o que acontece com o bebê. Muitas das coisas que acontecem aqui estão delimitadas a este período de comunicação entre o bebê, e tem outras coisas que vão inserir na vida da mulher distinções, relações, preocupações, tensões que não existiam antes na vida dela e na sua identidade quanto mulher no mundo. Então esse é o cenário que a gente vai estar. Todas as outras coisas, evidentemente, podem ter a ver com essas, mas a gente vai estar trabalhando um pouco seguindo. Bom, temos, passando rapidamente todos os outros slides, é isso que eu deixo para vocês, tá? Aqui temos, então, esses slides eu acho que ajudam a ter uma visão geral do processo de desenvolvimento e ajuda a estudar, ajuda a ver as coisas de uma maneira que a gente precisa ter tudo na cabeça, né, para poder entender a complexidade teórica dessa natureza. Segue mais um pouco, né? Vamos fazer agora um certo resumo, reiterando a caracterização do estado de preocupação materna primária. E aqui eu estou citando, né? Minha tese é de que, na etapa mais inicial da vida, estamos lidando com um estado muito especial da mente, um estado psicológico que merece um nome, tal como preocupação materna primária. No meu entender, não foi dada ainda a devida atenção em nossa literatura, e talvez em parte alguma, para a condição psiquiátrica muito especial da mãe, sobre a qual eu poderia dizer o seguinte: ela, a mãe, aos poucos, desenvolve e torna-se um estado de sensibilidade acentuado durante a gravidez, especialmente à medida que nos aproximamos do parto. Então vemos que aí é um processo que vai acontecendo até mesmo antes de quando essa mulher fica grávida. Mas quando ela fica grávida e começa isso a se desenvolver com as alterações no seu corpo e com a mobilização do seu universo subjetivo e da sua história de vida e da história de vida familiar e da sua própria identidade como mulher, essas coisas começam a ter um jogo, a ter uma dinâmica, a ter uma importância diferente. E pouco a pouco a importância vai seguir que essa mulher tinha dirigida ao mundo
vai se rarefazendo e se dirigindo cada vez mais à sua barriga e depois ao seu grupo. Inclusive, fato difícil para muitos homens, o interesse da mulher pelo marido em vários níveis. E um homem que não entende isso, quantos casos vocês conhecem de homens que arranjam amantes por outras pessoas durante a gravidez e se separam logo que o bebê nasceu? Um certo imaturidade, um entendimento. Pode ter outros fatores, mas trazendo alguns fatos assim, muito importantes que nos ajudariam a tratar de casais que teriam sintonia, que se amam e às vezes por falta de entendimento do que está acontecendo, podem agir, atuar no mundo desse Esse estado dura até algumas semanas após o nascimento do bebê. Dificilmente as mães recordam-se delas depois de já terem ultrapassado. Eu daria um passo a mais e diria que a memória das mães a esse respeito tende a ser reprimida. Bom, a questão da repressão do recalque na psicanálise tem sido um problemão. E eu só vou apontar o problema e ainda está sem solução. Freud desenvolveu a noção de recalque ou de repressão, de recalque originário, que é o que faz com que determinadas coisas que estão lá no inconsciente, tiram certas coisas da consciência, põe no inconsciente, surge conscientemente. E muitas das coisas que estão no inconsciente são um mecanismo de defesa chamado recalque ou repressão, que protege o sujeito do início. Ok? Na vida de todo homem, nós temos o período infantil e depois, quando termina essa infância, passamos a puberdade, chegamos para frente, nós esquecemos da infância, não é isso? Uma das grandes justificativas é recalque, essas coisas que aconteceram na infância, etc. Problema. Num campo de estudos da neuropsicologia, não se reconhece, não se identifica, não se reitera um mecanismo chamado recalque. Nós, dizendo de uma maneira mais simples, nós não esquecemos o que aconteceu na nossa infância porque houve algum tipo de repressão do recalque. É algum outro tipo de mecanismo que tem a ver com os modos de funcionamento, aí estou falando em termos orgânicos, modo de funcionamento das sinapses, das redes neurais. Okay? Isso é o que diz a neurobiologia. Para a psicanálise, o problema é o seguinte: o recalque, apesar de não ser alguma coisa orgânica, será que vale a pena manter como um conceito auxiliar especulativo que é de interesse para entender o que acontece com o ser humano? Freud diria sim. Por quê? Fala, pega a ideia de aparelho psíquico. Ninguém tem aparelho psíquico. Não adianta fazer estudos de neurociência, você não encontrará IDE-SPR, você não encontrará aparelho psíquico, você encontra aparelho respiratório, aparelho digestivo, mas aparelho psíquico você não encontrará. Ela é uma metáfora, mais legal. Uma metáfora a partir da qual eu entendo que eu não sou uma unidade, que eu estou construído por diversas partes, uma parte que está interessada a atender o corpo, outra parte que está interessada a fazer valer os valores morais, ou os valores sociais, e uma parte que se chama eu, que atende o telefone, diz sim, não, fica controlando as coisas. Esse entendimento é extremamente rico e útil para os processos psicoterápicos, ok? Mas são metáforas. Então, eu só estou trazendo qual que é o problema para a gente ir fechar a caixa infladora, para que a gente não fique em outro espaço, lugar para a gente discutir esses problemas. Bom, com isso, então, o que é interessante do que eu estou fazendo é o seguinte: todos sabem que eu tenho um grande apreço por Winnicott, mas não trato o Winnicott como um papa, como disse tudo, acertou tudo. É um homem de ciência que apresentou coisas muito interessantes, mas pode ter errado, no caso do autismo, errado parcialmente, no caso também da repressão, etc., como todos os psicanalistas. A história toda é o objetivo: como aprimorar os mecanismos de ação subjetiva, psicoterápicos, para o cuidado
desta população e como que isso reflete no cuidado de adultos, adolescentes, crianças, né? É esse o quadro que a gente está analisando e vendo. Uma outra coisa que apareceu durante a aula de hoje é que eu fiz referências à noção de ser, à questão da ontologia, e en passant falei a importância da noção de experiência, mais importante do que a noção de representação, e talvez mais importante ainda, em termos de apontar que é via a experiência que nós aprendemos. Todo mundo basta lembrar o título do livro de Bio, Aprendendo com a Experiência. Por que isso é importante? Para fechar a aula de hoje, que eu acho que... Ainda vou voltar um pouquinho, né? Um parênteses, depois falar um pouquinho uma professão materna primária e fecho. Hoje em dia, em especial um autor como Thomas Ogden, tem apresentado uma distinção entre o que nós fazemos em psicanálise, em termos de tratamento. Uma grande parte do que nós fazemos é tentar entender o nosso passado, a nossa história, os nossos desejos, o nosso conflito, os nossos conflitos. E ele chama isso de psicanálise que tem a lógica de fazer entender, uma psicanálise epistemológica. E Thomas Ogden diz que os grandes representantes de uma psicanálise epistemológica são Freud e Melanie Klein. Freud e Melanie Klein querem entender os seus pacientes, o passado, os conflitos, o mundo interno, querem entender essas coisas, e o paciente é levado a explicar essas coisas, suas angústias, seus desejos. Só que Ogden também identifica que há outros autores na psicanálise, em especial Bion e Winnicott, que estão interessados, às vezes, mais na experiência que o paciente pode ter, a experiência de brincar com, de ser espontâneo, de ser criativo, de encontrar a si mesmo. Isso é mais importante do que explicar a si mesmo. Okay? Um exemplo bem simples. Alguém que tem pouca esperança na vida, alguém que passou por essa história de destruir e não conseguir reparar. Vocês concordam comigo que não adianta explicar para essa pessoa que ela pode reparar as coisas, que é melhor que ela tenha a experiência de destruir e reparar, sem problema. E é tendo essa experiência que o paciente tem mais esperança na vida. Então, Ogden vai apontar essa questão de que temos dois modos de funcionamento da psicanálise: a psicanálise epistemológica e a psicanálise ontológica. Uma dirigida ao entendimento e à explicação, outra dirigida à afecção e à experiência. E isso tem aparecido muito nos textos de Ogden, inclusive um que eu li ontem, ele lendo o texto A Mente e a Relação com a Psique-Som. Ele tem retomado muito essas questões do ser, experiência de ser. Este é um horizonte de desenvolvimento atual da psicanálise extremamente importante. Não só para tratar de vícios, mas para tratar de psicóticos, para de borderlines, para tratar de nós, pobres neuróticos, que também nos deparamos com essas questões. Ok? Fernanda vai me passar o grupo WhatsApp dessa turma, que eu acho que ainda não tem, e eu quero passar para vocês, então, um convite para esse fim de semana irem tomar um café comigo, com a minha mulher Lígia. Nós estamos lançando um livro sobre psicanálise clínica. Nesse livro tem um artigo importante que tem a ver com isso que eu estou falando com vocês, né? Que é um artigo sobre os diversos modos de experienciar ser, pensados na teoria do amadurecimento, mas pensados em termos de uma questão clínica, que é a questão da identidade. Esse texto foi construído assim. Tem pessoas que fazem cirurgias plásticas profundas. Tem pessoas que se tatuam totalmente. Tem pessoas que se tatuam de um jeito até que transformam o próprio corpo para ficar mais parecido com um animal. Tem pessoas que fazem até mudança de sexo, porque não se reconhecem no próprio corpo, na própria identidade. Eu diria que todas essas pessoas têm uma questão de identidade, têm um problema
é diferente de uma tatuagem de uma mulher que faz uma tatuagem no braço, no seio, no osso da mão, como uma alegoria, um acerto descolado. Isso é outra coisa. Né? Mas qual é o critério? Né? Eu diria que o critério é simples. Olha para uma pessoa, se você vê primeiro a tatuagem do que ela, então tem. Né? Isso é um caso das tatuagens. Então, para entender essas situações, nós analisamos um pouco casos extremos assim, de pessoas que têm problemas com identidade em função de tatuagem e transformações corporais. Né? Então, apresentamos isso clinicamente. Escrevemos um outro texto também que tem a ver com isso, que é self-harm, as pessoas, automutilação. E esse é um problemão complexo respeito a isso. E parte das nossas análises, eu digo nossas porque esse é um texto, esse é um livro que tem 4 artigos meus, 4 artigos da Lígia, e tem 2 artigos que escrevemos juntos, né, falando sobre. Então, nesses, falando sobre adicção, tratamento do trauma, e essa tonalidade, ou essa preocupação com a experiência, e a experiência de ser, né, e continuidade de ser, e ruptura na continuidade de ser, passa a ser um instrumento clínico, um instrumento de pensamento clínico e de ação clínica. Né? Então, esse é o cenário. Então, eu acredito que tem a ver com um dos aspectos do desenvolvimento da psicanálise, feita a partir de diversos ângulos, diversos autores. O Winnicott não é um, Bion tem uma importância fundamental, e uma série de outros autores que vão se aproximando do tratamento de borderlines psicóticos, Harold Searles, como se chama um livro que chama Casca e o Nó, a Nós, Casca e a Nós, de quem que é, esqueci o nome desses autores, são 2 franceses bem interessantes. Enfim, aquilo que lá os lacanianos falam, a clínica do real, as coisas que vão se juntando e tudo. Então esse é um aspecto que vai nos aproximando dessas questões e de como que as questões que a gente está vendo aqui, né, e vamos ver nesse curso, nos remetem a essas outras questões que a gente poderia resumir como tudo aquilo que acontece que vai para além da interpretação, além daquilo que acontece com as palavras, da comunicação não verbal, não só com o bebê, mas também com os adultos. Né? Então, finalizando a aula de hoje, a definição que o Winnicott dá desse estado de preocupação materna primária é a seguinte: esse estado organizado, que seria uma doença caso não houvesse uma gravidez, poderia ser comparado a um estado de retraimento, ou de dissociação, ou uma fuga, ou mesmo uma perturbação em um nível mais profundo, como um episódio esquizoide, no qual determinado aspecto da personalidade toma o poder temporariamente. Tá? Nós estamos falando enquanto acontecimento experiencial que está acontecendo. Bom, a partir disso, estamos na hora. Então, a partir disso, a gente tem mais coisas para falar sobre esse texto. Eu preparei o texto para vocês, tem muitas coisas para vocês analisarem. Nós vamos, vocês leem o texto, e a partir da próxima aula, nós vamos agora começar a cuidar. Próxima aula nós não temos aula, tem uma conferência da dia 28, tá? É uma conferência para o lançamento do livro Vera e Beto, depois também passo o convite para vocês, de História da Descoberta do Inconsciente. A outra semana, se eu não me engano, é a semana da Pátria, né? Eu acho que também não temos aula, né? E voltamos dia 9 ou 10, dia 11? Dia 11. Voltamos então dia 11 com a aula da professora Maria Tereza Souza, onde ela vai falar sobre a sua experiência com a maternidade. Tá? Essa é uma aula que não tem transmissão online, só presencial. Com aqueles que estão online, eu solicitaria que pudessem se organizar para vir para a aula. Essa aula também não será gravada em função
da pessoalidade, da intimidade desse tipo de conversa que a gente vai poder fazer, né? E depois da aula de Maria Tereza, aí voltamos ao curso mais teórico com as primeiras relações, né? Eu preciso do grupo do WhatsApp para ir passando para vocês informações para aqueles que não têm acesso ao Moodle, ao e-disciplinas, né? E assim a gente vai seguir. Como vocês veem, aqui a gente vai ficar muito aquém de todo o conteúdo que a gente precisaria dar, né? Mas é esse o cenário que a gente poderia ir fazendo, e isso que foi acontecendo hoje, que é mesmo de tendo dúvidas, perguntas, associações, que assim a gente vai aprofundando e tecendo, né? E construindo juntos o conhecimento. Tá bom? Então, por hoje é só. Não sei se alguém tem alguma menção, pergunta, alguma coisa. E a gente se vê na semana que vem. Semana que vem não, daqui 2 semanas. Não tem na semana que vem nem na outra. Ok. Até mais. Hein? Obrigada. O grupo, você está no grupo já. O quê? O grupo já está funcionando. Ah, é? Eu preciso ver qual que é, então, no meu celular. Chama Você vai ver. Disciplina PSA. Como? Disciplina PSA. Ah, disciplina PSA? É que eu acho que eu fiquei esperando mães, alguma coisa assim. É que eu não lembro, era um título muito longo, aí eu coloquei Tá, assim. tá bom. Deixa eu. Você pode me incluir também? Se tiver que ir Realmente tem Ah, tem isso? Ah, já. Eu não sei fazer. Peraí. Aí cada um organiza o que quer, na verdade, organizou para facilitar, né? Aqui, ó. É assim, ó. Você vai convidar via link, tá? Aí ele vai ter a opção de Deu certo. Disciplina PSA. Vai na sua câmera. Então, no WhatsApp também. Ah, eu tentei fazer isso da outra vez, não foi. Os processos Deve ter dado começam a acontecer. Aí não tem mais. Vocês mandaram já? Tinha já coisa nesse grupo? Materiais? Não vai, porque vai mandar pro meu WhatsApp pessoal. Não, abre aqui, ó. Aqui em cima. Ele só vai acontecer lá no final da fase Obrigada, viu? Imagina, obrigada. É esse? Obrigada. Eu tenho 2. Deixa eu ver se agora vai. O processo que a gente vai chamar de o processo Não vai ficar, vai acabou, ser adicionado. dá sentido às coisas. Todo mundo é. Então, aí parece que Esse parece confuso, mas esse ego é uma tendência para e ele é quase assim, eu digo quase não tem certeza. Paula, nem tive que chegar. Essa aula da tarde Tem que ser os textos. Eu estava escrever o ego. Você tem em qual sentido ele está falando? E aí me pareceu que ele estava falando de elaboração imaginativa. Exatamente. Então, tem Uma de vocês entrou já no meu ponto? Não, isso não explica. Porque se tornando administradora, nós me falamos. Ah, tá. Então tá. Por isso que Aí eu ela não mencionou. Tá bom, obrigada. Ele fala, ele respondeu o processo cognitivo e depois às vezes ele fala é oportunidade de psicológico. Então é um problema de nomenclatura. Problemas de uso não preciso de terminologia própria. O meu artigo que é o céu do verso. Tá bom. Eu enviei uma solicitação. Tá bom. Instituições sutis, se você não tem, talvez não Não é né? sutil, mas Sutil, a ao mesmo tempo consequência sutil e não é profundo. sutil.